Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que Jesus nos ilumine, nos ampare, nos inspire nessa noite. Que a gente possa ter uma noite de muita paz e tranquilidade. Gostaria de agradecer a presença de todos. Gostaria também de agradecer à casa pelo convite de eu estar aqui retornando, né? Quase aí uns 6 meses que eu não vinha, né? Então, agradecer a confiança de a gente estar retornando aqui à casa. Para a infelicidade de vocês e minha felicidade, eu combinei com o Júnior que a gente vai estar retornando mais frequente agora aqui. Então, cada 40 dias aí aproximadamente, então até o fim do ano a gente tem mais uns 6 encontros aí. Então, eu peço a paciência para vocês me escutarem e agradeço pela confiança. Espero conseguir dispor, né, o meu máximo para fazer o estudo mais proveitoso possível. Nas nossas terças-feiras, como a Heleninha disse aqui, nós fazemos o estudo sequencial do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho muito importante a gente ter esse princípio de estudar item a item sequencialmente, é isso que a gente faz aqui, que a gente consegue ter o encadeamento de ideias, né, que a doutrina espírita, através do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz. E eu tive a oportunidade de começar o estudo no capítulo 1, o item 1. E aí eu fui olhar lá nos meus arquivos, a gente começou no capítulo 1, né, no primeiro item, no dia 12 de novembro de 2021. Né? O estudo não começou naquele dia, né, a gente teve a parte da introdução, que, se eu não me engano, foram 2 ou 3 encontros antes. E o que eu quero dizer com isso é que a gente já está praticamente há 2 anos e meio, né, toda terça-feira, fazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E mais à frente, eu vou colocar um pouquinho, para a gente entender um pouco dessa estrutura, da importância da gente fazer isso. Eu não estou aqui querendo dizer que não é importante, de repente, no Evangelho do Lar, no momento de dificuldade, no momento que a gente precisa fazer a abertura do Evangelho, né, que às vezes vai ter uma passagem, a gente vai até entender isso mais à frente, que vai nos auxiliar. Mas quando a gente quer estudar um pouco mais a fundo, esse estudo sequencial é muito importante. Eu sempre gosto de colocar o enredo, o contexto do que a gente está fazendo o estudo, né? A nossa proposta hoje é a gente fazer o estudo do capítulo 17, o item 8. Né? Esse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Kardec, na construção, pega um ensinamento de Jesus, nos traz o ensinamento de Jesus de um Evangelho, né? E discorre, e nos explica, nos fala sobre esse capítulo. E aí aqui, né, antes da gente entrar no item 8, né, eu sei que nos estudos a gente já deu uma passada, mas eu gosto sempre de colocar esse trecho que o Kardec separou para a gente do ensinamento de Jesus, está contido no capítulo 5 de Mateus. Né, esse capítulo 5 de Mateus é o capítulo em que Mateus nos traz o Sermão da Montanha. Então, o capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 48, nós temos o Sermão da Montanha como um todo. Né? Depois Lucas traz um pedaço ali, mas nesse trecho do Evangelho é onde ele traz. E Kardec, no nosso capítulo 17, ele traz o quê? O encerramento do Cristo do Sermão da Montanha. Então, essa parte que ele traz aqui, do versículo 44, ao 48, é a parte em que Jesus está encerrando o Sermão da Montanha, ele está finalizando o Sermão da Montanha. Então, isso já nos quer dizer alguma coisa. Né? E vamos dizer assim, vamos fazer um exercício de imaginação. Nós estamos prestando uma prova, um vestibular, nunca ouvimos falar de Jesus e nos deparamos com esse texto na prova. Né? O texto diz mais ou menos assim: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Por quê? Se somente amar os que vos amam, que recompensas tereis disso? Não fazem assim também os cobradores de impostos, os publicanos, que ninguém gosta? Se unicamente saudarmos os nossos irmãos, que fazeis isso mais que os outros? Não fazem assim também os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então aqui, né, para uma visão mais superficial, uma visão simples, simplória, né, de quem conhece a proposta do Evangelho, a proposta de Jesus, poderia falar que nesse texto, né, na prova, colocaria, esse texto está falando sobre amor ao próximo. Não deixa de estar errado.
mas a gente sabe que a proposta é muito mais que isso, né? E aí, Kardec, trazendo esse texto, a gente entendendo que ele está falando sobre amor ao próximo, ele então encerra todo o Sermão da Montanha falando sobre amor ao próximo, e os estudiosos, né, dos evangelhos, sejam católicos, protestantes, os cristãos como um todo, entendem que o Sermão da Montanha tem a síntese, o resumo da moral do Cristo. Então, Cristo encerra esse sermão, né, pode-se dizer, todo o seu ensinamento moral, a seu resumo ali, falando sobre o amor ao próximo. E aí, né, na construção do Kardec, ele vem e nos fala, né, nos itens seguintes, que a gente já fez os estudos anteriores, ele vem nos trazer os seguintes itens. Voltando àquele exercício de imaginação, então a gente está ali fazendo a nossa prova de vestibular, e aí, na sequência, relacionada a esse texto, o autor vem trazendo itens falando sobre os caracteres da perfeição, o homem de bem, ele vem falar sobre os bons espíritas, quer dizer, as pessoas que seguem esses ensinamentos dessa pessoa que está ali na nossa prova, né, suposta. E aí ele encerra com uma passagem do autor, no caso Jesus, que é conhecida a passagem a parábola do semeador, que também está contida no Evangelho de Mateus, no versículo 23, né, no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, e ali a parábola do semeador, né, sintetizando rapidamente, Jesus nos fala que um pássaro, né, pega as sementes e ele acaba derrubando essa semente em 3 tipos de solo. Um solo mais pedregoso, em que a semente cai, ela acaba, né, brotando, mas ela não cresce. Um solo árido, que ela cai, a semente, e não produz, acaba morrendo. E num solo mais adequado, um solo fértil, em que a semente cai, frutifica, floresce, dá frutos e sementes. Numa interpretação mais rápida, né, que a parábola tem esse poder de a gente conseguir interpretar de várias maneiras, mas a interpretação mais universal é que Jesus está nos colocando que, como vamos receber a sua mensagem? A gente vai ser um solo mais pedregoso, que a mensagem vai penetrar e a gente não vai fazer florescer, um solo árido, em que a mensagem nem vai entrar, ou um sólido que vai estar preparado para que essa mensagem seja recebida, cresça, floresça e dê frutos, né? Então percebam, a gente na nossa prova de vestibular, a gente percebe que o autor da prova aqui está seguindo uma ideia, né? Ele fala sobre amor ao próximo, ele fala sobre caracteres da perfeição, ele fala o que o homem de bem tem que ter, depois ele fala as pessoas que vão seguir esse ensinamento desse autor, os bons espíritas, e aí ele coloca esse texto. E aí Kardec discorre, que a gente já estudou muito, né, nos estudos passados, e aí ele abre para a orientação dos espíritos, mensagens de espíritos superiores que vão nos trazer a respeito dessa passagem evangélica de Jesus. A primeira passagem que a gente tem ali, né, que foi feita semana passada pelo Dr. Isaías, né, é a respeito do dever. É uma mensagem de Lázaro falando sobre dever, né, num estudo muito bom, né, de semana passada. Quem não assistiu, hoje a gente tem a oportunidade de estar no YouTube lá. O Dr. Isaías fala de uma maneira esplendorosa sobre esse tema, e aí joga a responsabilidade para mim, né? Eu tenho que, pelo menos, manter o sarrafo no mesmo nível, né? Eu tenho o dever de manter o sarrafo no mesmo nível, que não é fácil, mas vamos tentar, né? Pelo menos tentar a gente tenta. E aí a gente vem para o item de hoje, né, que é o item que fala sobre a virtude, né, nesse contexto que a gente está falando de amor ao próximo, do capítulo 17. E quem traz essa mensagem é um cardeal católico, né, um espírito de um cardeal católico, François Nicolas Mademoiselle, que a gente entende um cardeal como uma pessoa que progrediu dentro do catolicismo, né, à sua época. Então ele tinha um profundo conhecimento da doutrina católica, e ele traz essa mensagem de hoje e a mensagem de semana também que vem, que a gente vai estudar posteriormente, falando sobre os superiores e os inferiores. Na sequência do capítulo, nós vamos estar falando sobre o homem no mundo e como cuidar do corpo e do espírito. Então percebam aqui que os espíritos, as instruções dos espíritos superiores, também nos passam uma mensagem. Assim como a gente
fez a suposição da imaginação ali da prova, e a gente viu que ele estava falando sobre esse amor ao próximo, como a gente vai exercer esse amor ao próximo, né? Kardec nos traz, a espiritualidade superior também traz. Porém, quando a gente vai estudar dever, né, que como eu disse, o doutor Isaías falou semana passada, os deveres e as obrigações, e hoje a gente vai falar sobre virtudes, vícios e virtudes, quem explora esse assunto é a filosofia, né? Os superiores, os inferiores, o homem no mundo, são assuntos que a filosofia explora. Isso desde antes de Cristo, né? A filosofia de Sócrates, Platão, Aristóteles tem um livro falando sobre ética, né? Que ele faz o livro para o seu filho, só falando sobre moral. E aí assim por diante, posteriormente, os filósofos cristãos, como Agostinho, como São Tomás de Aquino, vêm explorar esse tema profundamente, sobre a filosofia do dever, né? O nosso entendimento como cristão, como acreditando num Deus, seguindo Jesus, os nossos deveres, a nossa virtude. E aí a gente vem aqui para o Evangelho. Então aqui, para quem até agora não prestou atenção, estava desligado aqui da palestra, eu peço a licença para que vocês voltem para cá, que eu vou dar uma volta bem grande, né? E vou falar de uma coisa que eu amo, que é a respeito da codificação, sobre o trabalho da espiritualidade com Kardec na codificação, e aí a gente vai entender de todo esse enredo que Kardec nos faz, para vir depois de novo, para voltar a falar de virtude. Então, quem não estava ali, pode prestar atenção daqui para frente, que vai conseguir compreender bem. Kardec, em 1857, fez a publicação do Livro dos Espíritos. Muitos espíritas, muitos de nós, faz a afirmação que a doutrina espírita é uma doutrina científica, né? Nós estudamos ciência, a doutrina espírita é uma doutrina baseada na ciência, né? Essa é uma afirmação equivocada, a gente está um pouco enganado quando a gente afirma isso. A doutrina espírita foi cunhada, né, com bases na metodologia científica, que não significa que é ciência. Vejam, ciência é o que estuda a matéria, né? A gente vai estudar na ciência do que é feito esse púlpito, da composição, da resposta aos como, né? O porquê ele foi feito, porquê ele existe, são respostas de cunho mais imaterial. A gente, na religião, estamos tentando entender Deus, entender nossa fé, algo imaterial. Então, a gente usar a ciência para querer estudar a nossa fé é usar uma ferramenta equivocada. A gente está querendo tirar um prego com uma colher, né? A gente está usando uma ferramenta que é errada. O que Kardec fez? Kardec usou a metodologia como professor, né, de várias matérias, da graduação, como pesquisador, ele usa a metodologia científica. O que ele fez? Ele pegou, ele entendeu que existia uma inteligência superior, que existia a espiritualidade, e ele faz diversas perguntas a diversos médiuns em diversos lugares, né, fora da cidade dele, em diversos centros. Ele faz a mesma pergunta. Se eu estou perguntando para a espiritualidade, a resposta tem que ser a mesma. Há um raciocínio, há uma lógica. E ele executa dessa maneira, por isso que ele faz uma metodologia científica. Então, ele faz perguntas aos centros distribuídos na Europa, recebe essas perguntas, e aí ele faz uma análise sistemática randomizada, que a gente chama isso na ciência, para analisar. A resposta é a mesma? Esse médio é confiável. Isso em um N número de perguntas. E aí ele começa a triar essas perguntas e começa a cunhar o Livro dos Espíritos, que é a primeira publicação dele. E aí, olha que interessante. Uma das perguntas que eu separei para a gente entrar no nosso tema, eu não estou fugindo, eu vou voltar à virtude. Ele fala sobre, nas perguntas 614 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: o que deve se entender de lei natural? Vou fazer um parênteses aqui. A época da publicação, né, era 1800, na metade do século XIX, 18, 19, havia uma quebra do paradigma, né? Acreditava-se no criacionismo, Deus criou o ser humano, aí com os estudos Mendel, Charles Darwin, entre outros, a gente começou a entender, o meio científico, o meio culto da época começou a entender que existia, o ser humano não foi criado por Deus, e sim partiu de uma evolução das espécies. Eles chamavam isso de naturalismo e estava muito em voga na época. Então, Kardec pergunta isso para a espiritualidade.
que deve se entender por essa lei natural, né? Foi Deus que fez os humanos, a gente veio da evolução das espécies, e a espiritualidade responde de uma maneira muito interessante, que ela fala, a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, esse murmurinho de quem fez, por que fez, não importa. O que a espiritualidade traz de uma maneira taxativa existe uma lei divina. Então, Kardec entende isso. E ele dá sequência logo na pergunta 621, ele fala, e onde que está escrita essa lei de Deus? A espiritualidade responde, na nossa consciência. Porém, com o passar de milhares de anos, né, a nossa sociedade começou a se apegar ao que é material, a se apegar à nossa vida aqui. E essa lei foi se esquecendo e foi se passando com o tempo, né? E aí, por fim, ele faz mais uma pergunta. Se ela está na nossa consciência, e por que a gente não lembra dela, deve ter alguém que deve ter lembrado, né? Qual é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu de homem para servir como modelo? A espiritualidade responde, simples, Jesus. Então, percebam que Kardec era conhecido pelos seus pares, na faculdade que ele lecionava, pelos seus alunos, como o bom senso vivo, né? A gente chama ele de bom senso encarnado. Era um homem racional. Kardec se depara com 3 itens. Existe uma lei de Deus, existe um livro que está escrito na nossa consciência, que faz para a gente seguir essa lei de Deus, e existe um professor, que foi Jesus. Uma pessoa, né, lidando no meio científico, no meio acadêmico, ele pega essa tríade, uma lei, um livro e um professor. Na época a gente não tinha YouTube para assistir as palestras desse professor. Então, como é que a gente vai aprender? Como é que a gente vai seguir os ensinamentos dele? Aí ele faz uma pergunta que, no meu entendimento, foi uma pergunta-chave para ele entender a importância do Evangelho de Jesus, que ele fala, na pergunta 627, então logo na sequência das perguntas que ele vinha fazendo, ele fala, uma vez que Jesus ensinou verdadeiramente as leis de Deus, qual é a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Quer dizer, se Jesus já veio e ensinou, o que os Espíritos estão ensinando agora? Qual que é o meu trabalho que eu estou fazendo nessa codificação? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E aí, a resposta é uma resposta bem, que eu acho que fez o Kardec se tocar, né? Fez a necessidade de Kardec fazer o link entre a codificação e o Evangelho de Jesus. A espiritualidade fala, Jesus falava a miúde, empregava palavras a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque ele falava em conformidade com o tempo da população que estava ali, com seus lugares, numa sociedade mais rudimentar, com baixo conhecimento, ele não podia empregar um conhecimento mais profundo, porque eles não teriam aderência. Naquela época, não tinha uma escrita, uma mídia social, uma publicidade que conseguiria transmitir os seus ensinamentos. Então, ele empregava as parábolas, ensinando de uma maneira que o povo conseguisse compreender e transmitir, através do tempo, seus ensinamentos. E aí ele fala, a nossa missão, a missão da espiritualidade, consiste em abrir os olhos e ouvidos de todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião. Então, aqui a espiritualidade falando, né, que a espiritualidade vem colocar de uma maneira que a gente consiga entender, né? Por isso que a gente fala que há uma revelação, né, a terceira revelação, exatamente a gente conseguir entender os ensinamentos mais profundos do Cristo, né, que a gente acredita que é isso que o Espiritismo faz. E aí aqui nasceu esse vínculo entre a doutrina espírita e a necessidade de Kardec fazer um livro que vai ensinar essas regras morais que Jesus nos passa, né? Ele viu que a gente tem um livro, uma lei e um professor. Ele, como professor, como é que ele vai ministrar uma matéria sobre isso? Fazendo um livro sobre essa matéria, né? E ele publicou o Livro dos Espíritos. Esse livro, que são, como eu disse,
questões que ele vai perguntando a respeito da espiritualidade, como é que funciona. Na sequência, em 1859, ele publica o livro dos Médiuns, falando sobre como funciona o mecanismo da mediunidade, como é que é essa comunicação, né? E aí, eu acredito piamente nisso aí, e também a FEB, né, a Federação Espírita Brasileira, como Haroldo Dutra, Marlene Nobre, também acreditam que, a partir dessas perguntas que eu coloquei aqui para vocês, e algumas outras, né, para resumir, eu coloquei essas daí, Kardec viu a necessidade de fazer um livro de cunho moral, né, um livro de cunho baseado na moral do Cristo. E tamanha a importância dessa necessidade dele falar sobre isso, que Kardec estava em Paris, havia feito essas duas publicações, Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns, e a sociedade, à época, o cancelou. Né? Não tinha um cancelamento que hoje na internet tem, mas havia uma certa sociedade que o cancelou. Seus amigos dentro da faculdade, a Igreja Católica proibia passar na frente da casa dele, agredia ele, então virou um burburinho, ficou uma situação difícil dele conviver ali no meio em Paris. E ele decide sair de Paris e ir para o meio rural sozinho, para ele fazer esse terceiro livro, para vocês entenderem a importância da confecção do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, pode ser coincidência, vocês podem entender com isso, mas eu entendo como inspiração da espiritualidade para que Kardec faça esse resumo dos ensinamentos morais de Cristo de uma maneira que a gente consiga assimilar. Percebam a construção do Evangelho. Ele traz a introdução, né, falando lá desde a época socrática, falando de Moisés, falando situando as passagens da Bíblia, o povo da Bíblia, e aí ele vem no capítulo 1, formando uma base, né? Ele fala para a gente, no capítulo 1, não vim destruir a lei, que ele fala sobre as revelações divinas. As revelações divinas, né? Tivemos Moisés e, posteriormente, Jesus, e Jesus que fala essa passagem, eu não vim destruir a lei, quer dizer, eu vim aprimorar e vivenciá-la, né? E Kardec coloca essa passagem, né, nesse capítulo, falando exatamente isso. O Espiritismo não veio destruir Jesus, não veio reformar, não veio modificar nada que Jesus falou. Ele veio simplesmente amplificar a nossa visão sobre os ensinamentos do Cristo. No item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz a passagem em que Jesus fala que meu reino não é deste mundo. Lá no item 2 do capítulo 2, Kardec nos fala sobre a vida futura e ele afirma que para o espírita esse é um dogma. Quer dizer, faz parte do espírita acreditar na vida futura, que essa vida material que a gente tem é uma vida passageira, né? A vida verdadeira está na espiritualidade. Tudo que a gente que está vivenciando aqui vai passar. Então, ele está construindo uma base dentro de nós, através do Evangelho segundo o Espiritismo. Na terceiro item, ele fala, há muitas moradas na casa do meu Pai. Quer dizer, existem muitas maneiras da gente interpretar, existem diferentes tipos de conhecimento e diferentes níveis da espiritualidade de acordo com a evolução. Então, é um terceiro item que ele coloca, consolidando, fazendo uma escadinha do conhecimento das bases nossas. E aí, no quarto item, ele traz, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quer dizer, ele traz a encarnação e a desencarnação como algo que é um processo que transcende a religião. É um processo que a gente vai vivenciar para a gente progredir nessas muitas moradas na casa do Pai, como se fosse uma escola que a gente vai progredindo, primário, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, à medida que a gente vai se aprimorando, a gente vai melhorando, a gente vai entendendo a lei de Deus, lá da pergunta que ele fez, a gente vai evoluindo. Então aqui, Kardec forma a nossa base, né? A gente, para conseguir seguir a moral do Cristo, a gente tem que ter isso como base, né? E essa base, né, a gente pode entender também como o que é a moral do Cristo, está basicamente baseada nisso, né? Então, nós temos uma base e um objetivo. Na pergunta 170, fica meio claro isso. Ele pergunta para a espiritualidade, lá no Livro dos Espíritos, o que fica sendo o espírito depois da última encarnação? Então, depois que a gente progrediu nessas casas, nessa escola, chegou no mais alto nível, o que a gente vira? A gente fica graduado em quê? A espiritualidade responde, espírito bem-aventurado, espírito puro. Então, aqui a gente tem o link para a segunda parte, né?
que a gente tem aqui no Evangelho, que é a parte em que Kardec codifica como que nós vamos fazer a nossa redenção individual. Aqui a gente já entra no capítulo 5, que a gente está até hoje, né, que é o capítulo do Sermão do Monte. Kardec vem item a item mostrando para a gente a importância e da gente fazer e conhecer os ensinos morais de Cristo, para que a gente possa ter uma perspectiva, uma finalidade de fazer a nossa redenção moral, para que a gente possa evoluir. Então, ali no capítulo 5, ele traz bem-aventurados os aflitos, no capítulo 6, o Cristo Consolador, no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm coração puro, no capítulo 8, no 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, e no 10, bem-aventurados misericordiosos. Então, a gente, fazendo o estudo dessa sequência, a gente entende a perspicácia e a finalidade, né? O que eu devo fazer para eu ter uma redenção individual, tanto quanto a moral que o Cristo está nos ensinando. Mas não só isso. Ainda na nossa redenção individual, Kardec nos traz ainda mais. Ele nos traz o processo para executar. Então, a gente entende que a gente precisa, a gente passa por aflição, a gente tem um Cristo que é consolador, nós somos pobres de espírito, e aí ele vai entendendo essa finalidade, ele dá como é que a gente executa o processo, que são ali do item 11 ao item 17. Então, no item 11, amai o próximo como a ti mesmo. No item 12, amai os vossos inimigos. No item 13, não saibam que a mão esquerda dê a vossa mão direita. Isso também está muito ligado à virtude, né? Porque ele não fala o que sua mão direita para a mão direita do seu vizinho. Ele fala a mão direita da sua mão esquerda. Então, a gente tem que ter a virtude de praticar o bem, de ter a moral para que a gente execute sem nós percebermos, sem a mão direita perceber da direita. Não é do meu vizinho, é eu praticar puramente. Lá na frente, no capítulo 8, que Madre Morzé nos traz, né, o cardeal, ele vai falar sobre isso. Amai os vossos inimigos, não saiba o que a mão esquerda faça, honrai o vosso pai, fora da caridade não há salvação, não se pode servir a Deus e a mamão. E aí a gente chega no capítulo que a gente está trazendo aqui. Então, falei tudo isso para a gente mostrar que a gente tem que ter uma base, tem que entender a perspicácia e a finalidade que Jesus nos traz, e ele mostra como fazer, e a gente chega nesse encerramento. Então, por isso que eu fiz aquele exercício da gente se abstrair, como se estivesse fazendo o vestibular, para a gente perceber que, nesse capítulo, ele está finalizando um processo, ele está encerrando um processo de redenção individual. Por isso que a espiritualidade nos fala tanto da filosofia, né? Então, que a gente pense na nossa caminhada, de como a gente está executando essa redenção individual, se realmente a gente está usando a parábola do semeador com o nosso corpo, como terra fértil para a semente de Jesus, né? É isso que ele vem nos trazer. E aí, nesse capítulo 8, eu fiz uma apanhada ali de alguns trechos, né, que a gente faz o estudo de virtude. Na filosofia, o que é virtude? Quando a gente começa, a gente tem uma informação, essa informação é recebida, a gente, quando começa a entender essa informação, ela se transforma em conhecimento. Quando eu começo a exercer esse conhecimento, eu torno um hábito, e quando esse hábito começa a agir rotineiramente, e eu não penso mais que é um hábito, eu ajo por rotina, vira uma virtude quando é boa, e quando ela é maléfica, ele se transforma num vício, né? Tem um filósofo contemporâneo que chama Comte, né, que ele fala muito sobre isso. Para a gente saber se um hábito é uma virtude ou um vício, a gente pergunta, o mundo ficaria como sem determinado hábito? Por exemplo, o mundo ficaria como sem humildade? Lógico que ficaria muito pior. Então, essa é uma virtude, a humildade é uma virtude, né, que aqui dentro do Espiritismo, e Jesus nos traz isso, é uma virtude fundamental. A caridade é uma virtude. O vício, por exemplo, o egoísmo. Como o mundo ficaria sem egoísmo? Muito melhor. Então, esse é um vício. Então, a gente tem que tentar praticar, a gente tem que tentar adquirir informações, trazer essas informações para o nosso conhecimento, gastar energia para que esses hábitos benéficos comece a executá-los, e a partir da rotina de execução
toda vez ele se torne uma virtude, né? Paulo dizia assim, que não basta, para fazer o bem, né, tem que ter atividade, tem que ter exercício. Para fazer o mal, basta simplesmente não fazer nada. Então a gente precisa gastar energia para a gente ter virtude, ele quer dizer. E é um desafio, né? Por isso que eu fiz esse resumo, eu dei toda essa volta que eu falei para vocês, para eu mostrar a importância da gente entender Jesus, da gente estar ligado com Jesus, da gente estudar Jesus, que aqui a doutrina, através do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz esse caminho, né? Que a gente entende e a gente consegue compreender, e com essa informação, com esse conhecimento, a gente começar a exercitar as nossas virtudes. Então, desse modo, né, a espiritualidade nos traz lá, a virtude assim compreendida e praticada é o que eu vos convido. Meus filhos, essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita é a que eu vos concito consagrar. Então aqui ele está falando de uma lei universal, não tem se é espiritismo, se é católico, se é protestante. Se a gente entender os ensinos morais do Cristo e a gente praticar, é isso que a gente precisa, né? A gente tem a facilidade de toda essa construção metodológica que Kardec fez para a gente, que facilita o nosso entendimento. E aí ele ainda fala, afastai, porém, os vossos corações de tudo que seja orgulho, vaidade e amor próprio, que são vícios, e ele coloca ali, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Quer dizer, o que nos derruba são esses vícios. Então a gente precisa praticar a virtude para a gente tirar esses vícios de dentro da gente. Ó vós todos que têm a fé espírita, os aqueceu com seus raios, e que sabeis o quão longe da perfeição nós estamos, então, o quão longe de chegar ao que o Cristo espera da gente, que ele faz o encerramento desse sermão, falando para a gente ser perfeitos como o vosso Pai. E aqui é interessante a gente perceber que Jesus falava em 3 tipos, né? Ele usava 3 pronomes para se referir a Pai: o vosso Pai, o seu Pai e o meu Pai. Ele sempre queria dizer do entendimento que a gente tinha de Pai. Aqui ele fala do vosso Pai, porque seria estranho ele falar, né, do meu Pai, a gente ser perfeito como meu Pai. Então a gente vai chegar à perfeição de Deus? Não. Ele está falando do seu entendimento de Pai. Quer dizer, a perfeição que a gente seguiria seguir. Se a gente tem a humildade de perceber que a gente está muito longe disso, o cardeal traz para a gente, né, jamais esbarreis em semelhante escolho. Mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Então, vale mais eu reconhecer as minhas dificuldades e praticar a minha virtude do que eu achar que eu já sei tudo e não precisar mais de estudar, de tentar melhorar. É um desafio, é um processo e que não é fácil. Pelo orgulho, é que as humanidades sucessivamente se hão perdido, né? Então, ele traz aqui, né, que a gente tem o amor ao próximo, a humildade e a caridade como virtudes fundamentais. Essas a gente tem que trabalhar. O restante, a gente conhecendo a moral do Cristo, a gente vai conseguindo aderir a elas. E a gente tem que lutar bravamente contra o orgulho, a vaidade e o amor próprio, que é isso que nos derruba. Numa breve reflexão que eu posso colocar, que todos podem fazer, todas as nossas angústias, as nossas dificuldades que a gente tem, pode derivar desses 3 vícios: orgulho, vaidade e amor próprio, né? Uma dificuldade que a gente tem com alguém, provavelmente vem disso, uma dificuldade no trabalho, tudo vem desse tipo de vício. Então, a gente tem um convite aqui a lutar contra isso e praticar humildade e caridade. E aí a caridade que Jesus nos traz é aquela caridade que a gente estudou lá, aquela caridade ágape que Paulo tanto nos fala, que é muito difícil da gente conseguir, mas a gente tem que estar no caminho. Como Paulo fala, a gente tem que lutar o bom combate, né? E é um desafio muito grande a gente conseguir fazer isso. E aí, né, para não deixar a incógnita, na sequência da construção, então a cena dos próximos capítulos aí, na sequência ali, os spoilers que a gente vai continuar, nos outros capítulos, né, finalizando o capítulo 17, a gente ainda vai ter mais alguns itens nas próximas semanas. Aí a gente vai ter o Evangelho nos trazendo uma redenção coletiva, né? Então, percebam que a espiritualidade, por meio de Kardec, traz essa codificação, que a gente tem que solidificar o nosso conhecimento através da base dos 4 capítulos,
exercitar, praticar a redenção individual, para aí a gente partir para uma redenção coletiva, para aí a gente começar a juntar nossos familiares, nossos conhecidos, e aí a gente começar uma redenção. A gente não tem que esperar que saia uma reencarnação de Jesus, ou de Emmanuel, ou de Chico, ou que vai vir um presidente, ou um fulano, ou um super-homem. Não, a gente tem que partir da gente, a gente praticar o Evangelho de Jesus, a gente fazer a nossa redenção individual, a gente ensinar para os nossos próximos, que são os itens que ele coloca ali, muitos os chamados, poucos os escolhidos. A fé transporta a montanha, os trabalhadores da última hora, havereis falsos cristos e profetas, não separeis o que Deus juntou, a estranha moral, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, buscais e acharás, e dai gratuitamente o que de graça recebestes. Então aqui, a gente vai ter os ensinamentos para a gente reformar a comunidade e a gente começar a melhorar, e aí o Evangelho termina com a redenção final, né, como a gente consegue pedir e obter, né, como o ideal de uma humanidade. Então a gente tem um código ético e moral no Evangelho segundo o Espiritismo, que não é fácil de seguir, mas é um caminho, né? Lá na proposta que eu falei, quando ele fez as perguntas, que ele percebeu que existia uma lei, existia um livro e existia uma consciência, ele se propôs a fazer uma matéria, e essa matéria está aqui, e basta a gente seguir, basta a gente gastar energia. Quantas encarnações a gente já veio seguindo nos mesmos erros, seguindo numa reta linear, né? Essa é uma pergunta que a gente pode se fazer, né? O que eu tenho melhorado, o que eu tenho feito, o que eu tenho buscado de virtude e lutado contra meus vícios, para que eu siga um pouquinho Cristo, para que eu saia dessa encarnações e encarnações patinando, para que a gente consiga progredir. Esse é a proposta do Cristo, essa é a proposta do Espiritismo. O Espiritismo vai ensinar exatamente como a gente seguir Jesus Cristo, né? E aí, como a gente tem Kardec como bom senso encarnado, né? Então ele fez uma matéria baseada numa base, e essa base é o quê? As verdades, que a gente tem que entender essas verdades. Ele tem um processo de redenção individual, como que a gente vai fazer isso daí? Que é um caminho. E ele tem a redenção coletiva, que é como vai funcionar a vida como um todo. Então percebam, né, é como eu disse, alguns podem achar que é coincidência. Eu tenho certeza absoluta que é inspiração divina, que é Jesus trabalhando por meio de Kardec, né, para ele colocar. Porque teve uma pessoa que falou já isso, né, lá no Evangelho de João 14, Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é isso que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem a Deus, agora ele está falando do Pai dele, então ninguém vem a Deus, senão me seguindo o que eu ensinei, que é isso que Kardec fez, é isso que o Evangelho segundo o Espiritismo traz, né? E aí, assim, a gente hoje em dia está numa era de influenciadores. A gente é influenciado pela internet, influenciado pelo comércio, influenciado pelo marketing. E que tipo de influência a gente está seguindo? Que tipo de pessoa a gente está deixando nos influenciar? Aquele que fala uma coisa e faz outra? Porque aqui, né, o Espiritismo nos traz que teve uma pessoa que falou e fez, né? E é isso que a gente tem que seguir. E essa pessoa, né, na imagem está ali, está pregada na cruz. E aí a gente poderia ficar mais 1 hora só falando sobre os seus últimos 5 segundos. Ele está ali na cruz, ele ora aos céus e fala: Pai, perdoem, ele não sabe o que faz. O que a gente consegue abstrair depois de tudo que a gente viu? Olha quantas virtudes Jesus nos ensina com uma frase nos 5 segundos finais dele: perdão, humildade, caridade, né? Então a gente tem que seguir quem verdadeiramente fala o que faz, né? E cada vez mais a gente tentar se desligar do que é material e ligar realmente ao que é espiritual, que hoje em dia cada vez mais parece mais difícil, a gente tem mais dificuldade, mas a gente tem uma ferramenta que é o Espiritismo, né? Nas terças-feiras a gente está aqui, agora o Júnior está gravando aqui no YouTube, né? O Júnior, o Dalmo, e aí a gente tem a possibilidade do dia que não via, a gente rever, porque acabou o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pode voltar, que a gente sempre vai conseguir
de acordo com o nosso nível de conhecimento, o nosso nível de experiência, tirar ensinamentos diferentes, né? E essa que é a proposta, né, que eu gostaria de falar, que a gente tem nesse capítulo. É um capítulo que a gente tem muita filosofia, então eu acho que eu deixei muito mais perguntas do que respondi perguntas, mas eu acho que essa que é a proposta ali da espiritualidade, nos falando um pouco de filosofia, sobre dever, falando sobre virtude, que é para a gente se questionar, né, nesse final do Sermão do Monte, e a gente pensar, né, essa sementinha que Jesus solta, que tipo de solo a gente é, né? Então, para encerrar, gostaria de fazer uma oração, né, agradecendo a Deus esses momentos, que Jesus, a espiritualidade superior, nos ampare, nos ilumine, que eles consigam nos dar os ensinamentos que a gente necessita, que a gente reflita sobre tudo que a gente aprendeu, que a gente tenha, durante o nosso sono, durante essa semana, o aprendizado, que a gente pratique a virtude moral do Cristo, que a gente lute contra os vícios que Jesus nos mostra, que a gente tem o dever de seguir Jesus. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Um abraço a todos. Muito obrigado.